Vamos então ao nosso Código de Conduta Ética. Nossa, nome pomposo, ainda mais para o nicho do direito, algo que seria envolvido em várias cláusulas, num juridiquês perfeito, numa estrutura linguisticamente ajustada, enfim. Mas o que nós precisamos ter em mente aqui? Tem que retratar a realidade, gente. Não dá pra gente dizer que nós vamos instituir um código de conduta ética meramente no papel. Nós temos que viver aquilo. Então a primeira coisa que a gente faz, levanta o que já existe. Presta atenção no que já existe. Antes de tu pegar qualquer modelo, né? Porque eu não vou dar um modelo aqui, eu vou dar um roteiro. Antes de tu pegar qualquer modelo para ver como é que fazem e tal, levante os seus valores, as suas missões, faça tudo, toda a lição de casa desse modo, dessa fase do curso. Tudo. Levante tudo isso e agora você vai estar pronto para redigir o seu código de conduta ética. E aí, que talvez esse código, ele até já exista dentro do seu escritório. Ele só não está escrito. E sinceramente, se ele é vivido de uma forma verdadeira ali, ó, que tá te levando aos teus objetivos, escrevê-lo se torna uma alternativa para ti. Vocês já viram escrito o livro, a físico, o código do PCC, lá em São Paulo, né, dos traficantes, do crime organizado? E eles têm um código. Lógico que o nível de persuasão deles é muito maior que o nosso, né? Envolve arma de fogo, enfim, né? Pode morrer se não cumprir. Então, mas ele não está escrito em nenhum lugar. Mas ele é vivido, muito bem vivido, muito bem determinado na prática. E é isso que a gente precisa ter. Gente, se o crime organizado consegue ter, o teu escritório também consegue ter. Vivenciar ele. E aí escrevê-lo se torna uma alternativa tua, mas que é interessante escrever e mostrar para os teus novos colaboradores como que isso acontece, por exemplo. Né? Fechou meu arquivo aqui, legal. Tá. Então a primeira parte é levante o que já existe. Como que as coisas estão funcionando e escreva. Né? E escreva isso. Como que vai acontecer, como que acontece tudo dentro do teu escritório. E depois você pare para pensar em todas as relações que o teu escritório tem. Com todas as pessoas que ele se relaciona. Como que você quer ser visto dentro dessa relação? Qual é a influência que você quer ter em cada relação? Qual é o valor que você quer entregar em cada uma dessas relações, né? São coisas básicas. Então a gente escolhe os princípios básicos, os mais estruturais, os que não podem ser violados, que não pode fazer de outra forma. Rever todas as relações que você tem e as que você quer construir. E aí você parte, né, para a construção do código em si. Tá? Então o material que está aqui abaixo em PDF, ele tem um texto, né, que é bom vocês lerem para vocês refletirem, mas ele vai ter aqui um roteiro, né, um checklist, digamos assim, do que precisa ter no teu código, ou que você precisa pensar para vivenciar um código de conduta ética dentro do teu escritório. Primeira coisa, missão, visão e valores, né, que você tem que ter da sua empresa, que a gente já falou bastante, que a gente já construiu, que você está com ele aí, ó, prontinho, pensado. Princípios e objetivos do negócio, então onde você quer chegar? Lá no teu modelo Canvas, o que você colocou que você tem que construir, relações que você tem que construir para atingir teus objetivos? Como que isso ficou lá, né? Quais são as políticas que você vai implementar dentro do escritório? Quais são os princípios éticos gerais dos relacionamentos? A ética geral, aquela coisa assim que vai valer para todo mundo, né? E como que teu escritório vai interagir e quais os objetivos que você quer ter em cada uma dessas situações que nós vamos colocar aqui. Entre os sócios, então como que vai ser essa relação, se você tem sócios? Com os associados, você tem associados, quer ter associados, vai precisar ter, né? Lá no teu Canvas, você previu isso? Então como que vai ser essa relação com os teus associados, né? Com os teus colaboradores, então se você vai realmente ter funcionários ali, como que vai ser essa relação com os estagiários, né? Com os parceiros, você vai fazer as parcerias, criar aquele canal para atingir para dar vazão a outras necessidades dos teus clientes ou de pessoas que te procuram e você virar uma referência, né, para essas pessoas. Com os clientes, então com aquelas pessoas ali que são os seus clientes, daí nós vamos ver um pouco mais na próxima aula que vai ser sobre o manual do cliente. Com os teus fornecedores. Ah, escritório de advocacia tem fornecedor? Tem, gente.
Fornecedor da internet é o mais fundamental, precioso e importante do mundo, né? Fornecedor de softwares, por mais que você utilize plataformas gratuitas, como que você vai manter essas relações, né? Como que você vai construir isso? Quem fornece qualquer coisa para dentro do teu escritório? Ou quais fornecedores que você vai ter que buscar? Com os prestadores de serviço que você trata, TI, importantíssimo. Eu tenho uma relação muito próxima com o Rodrigo, que é quem me atende na questão dos computadores. Nossa, ele assim, ó, e ele sabe, e eu falo para ele a importância que ele tem no meu negócio, né? Ele até às vezes fica meio constrangido, não, Rodrigo, você é importante. Ele tem uma pequena empresa, já foi micro, agora é pequena, e então assim, é uma relação muito próxima. Por quê? Porque ele me dá a mesma atenção que eu dou para ele dá para meus computadores, que são tão importantes, né? Com o poder público, como que você vai se relacionar com o poder judiciário, com a concorrência, é importante você ter claro como que você vai se relacionar com a concorrência. Você vai brigar, bater boca, né? Fazer uma ação contra a concorrência, ou você, né, aquela questão, né, mantém os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, né? Acompanhar, ver o que estão fazendo, ou isso para ti, não, deixa eles lá, eu vou cuidar do que eu posso cuidar, é uma decisão. Com o meio ambiente, com a comunidade, porque nós temos que pensar, nós somos uma empresa, nós nos relacionamos com a comunidade, e essa relação com a comunidade é importante, inclusive para a prospecção de clientes, como que nós somos vistos, como que nós somos lembrados pelas pessoas, né? Qual é a minha relação com o meio ambiente, o que eu defendo, qual é a minha bandeira, né? Porque isso é importante, isso não só é importante para a gente como meio ambiente, como também é importante para a imagem do escritório. Como que você vai fazer a sua gestão de sustentabilidade? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima fase do curso, né? Mas como que você faz essa gestão? As normas e padrões de comportamento de todas essas pessoas envolvidas. Então, quais são os padrões do teu comportamento em relação a essas pessoas, né? Ou como que você quer que os colaboradores interajam dentro da tua estrutura? Quais são os limites para isso, né? Quais são as responsabilidades e as liberdades? Isso tem que estar presente nas tuas rotinas. Formas de fiscalização de todas essas ações. Porque não adianta você instituir, você vivenciar, se você não tiver como fiscalizar, se os outros também estão fazendo assim, né? Estão seguindo isso, estão seguindo o teu exemplo. E se não estão, será que eu estou dando exemplo? Né? Então, essas reflexões também precisam ser feitas. E quais são os canais que você vai tratar o descumprimento disso? Poxa, hoje eu sou eu mais 2 pessoas e tal. Tá, mas eu quero crescer. Então eu já tenho que prever, eu tenho que ter canais, que no momento que eu der mais um passo, eu tenho que ter um canal para fiscalizar e também para ouvir aquelas pessoas. E se eu der mais um passo nessa estrutura, como que vai ser? Né? Então eu já tenho que pensar hoje que eu tenho que ter ali, ó, porque na hora que o crescimento acontece, a gente esquece. Né? Agora, se você já vem com aquilo pensado, já é outro nível de administração. E a previsão de revisar tudo isso dentro do escritório. Tá, eu implementei rotinas, eu implementei práticas, eu tô me relacionando dessa forma com essas pessoas, mas tá dando certo? Eu tenho que revisar isso, né? Então eu crio todo um código, vivencio ele, mas nessa vivência eu vou verificar o que realmente dá certo. Então eu tenho que parar de tanto em tanto tempo, eu paro uma vez por semestre para repensar isso e adaptar. E faço adaptações e mudo de ideia dentro das minhas rotinas. Não, agora não vai ser assim, agora vai ser de outra forma, porque não estava dando certo, vamos tentar de outro jeito. Não estava atingindo tudo que eu queria atingir, vamos fazer mais, vamos fazer de outra forma. E aí você muda e adapta e segue em frente. Então, quando a gente fala em código de conduta ética, é uma coisa muito mais próxima da gente do que o nome do documento. A gente tem que estar interagindo muito mais do que sentando para escrever coisa difícil, né, gente? Então, vivencie ele primeiro, levante essas informações, veja quais são as relações que você tem, que você quer construir, como que elas estão acontecendo, o que dá para ser aprimorado. Quando você parar para pensar, você vai saber do que eu estou falando aqui, tá? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o manual do cliente.